Ok, torcedor bicolor, seja bem-vindo para mais um vídeo no seu canal MB Paixão. Eu sou o MB. Bora falar do Papão da Curuzu, bora falar do maior clube da Amazônia, o maior campeão do Norte e Centro-Oeste do Brasil, o agora 51 vezes campeão paraense. Paysandu, nesta noite de quarta-feira, né, recebeu o time do Independência do Acre no estádio Bampará Curuzu às 19 horas e num jogo disputadíssimo acabou vencendo de virada a equipe do Independência, o que deixou o Paysandu muito perto da classificação. A gente vai falar tudo sobre essa partida para você, escalação, melhores momentos, vamos falar aqui do desempenho do Papão da Curuzu, vamos falar da tabela, como ficou a tabela, como é que vai se desenrolar a sequência do campeonato. Então vai logo deixando o teu like, te inscrevendo no canal se você não for inscrito, ativando o sininho para as notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do canal MB Paixão, comentando e compartilhando. Fazendo tudo isso, você vai estar concorrendo a uma camisa do Papão da Curuzu assim que o canal bater a meta de 1000 inscritos. Positivo? Tamo junto. Lembrando que o seu like é de graça, mas é fundamental para nós aqui do canal, beleza? Dá essa moral pra gente se você estiver curtindo os nossos vídeos, beleza, galera? Tamo junto. Vamos falar tudo sobre essa partida. Paysandu vence de virada, né? Paysandu joga muito bem o segundo tempo, não tão bem o primeiro. Temos também comentários sobre o restante das partidas. O grupo B, né? Que de forma atualizada, a Cadela de Peru, que está eliminada, acaba saindo derrotado lá do Zinho Oliveira em Marabá pelo Águia de Marabá e está eliminada da Copa Norte. Primeira equipe, única equipe da Série A, né? Sabor Série A, está fora do campeonato, beleza? Tudo bem? Então depois do intervalo a gente volta falando tudo isso e muito mais para você. Não sai daí, é rapidinho. Ok, torcedor bicolor, estamos de volta. Sem mais enrolação, sem mais delongas, bora falar do Papão da Curuzu, o maior campeão da Amazônia. A gente vai começar aqui, pessoal, com as escalações, né? Bora falar dos times que entraram em campo nessa quarta rodada da Copa Norte, beleza? Tá certinho? Vamos começar pelo Papão da Curuzu, que foi o mandante do jogo, né? O Paysandu veio a campo, galera, com Jean Andrógeno no gol, Matheus Capixaba como lateral direito, tá? Luca Carvalho como primeiro zagueiro, é o Lucão, tá, pessoal? E Arley como segundo zagueiro, zagueiro pela esquerda, tá? Na lateral direita, zagueiro pela esquerda. Na lateral esquerda, nós tivemos o Luciano Taboca, tá? Na volância, como primeiro volante aí, nós tivemos o Brian. Como segundo volante, Henrico. E mais à frente, cuidando da nossa armação, da nossa criação, o Salomone. Perfeito? Tudo bem? Na frente, tivemos pela ponta direita o Thalisson, o Lucas Cardoso pela ponta esquerda e o Juninho como centroavante. Beleza? Tudo bem? E aí, galera, na suplência, né, os jogadores que entraram aí como substituto, nós tivemos o Lucão sendo substituído pelo Cauã Libonati, né, pelo Libonati, mais conhecido como Libonati, o Luciano Taboca sendo substituído pelo Cauã Dias, o Henrique Salomone sendo substituído pelo Clivert, o Thalisson sendo substituído pelo Arthur Monteiro, e o Juninho sendo substituído pelo Edielson, tá? Esse foi o time que atuou nessa virada bicolor para cima do Independência do Acre. Agora vamos para a escalação do time acreano, né? Do time do Independência. Nós tivemos Rafael Bretas como goleiro, Rafael França, lateral direito, Ronaldo, primeiro zagueiro, segundo zagueiro Lucas Lobo, o lateral esquerdo era Tomás Kennedy,
O primeiro volante, Diogo Correia. Segundo volante, Dálmoro. O meia de criação era o Israel, tá? O atacante pela direita era o Pitel. O atacante pela esquerda era o Kaique Gomes. E na frente o atacante centroavante Biel, beleza? Substituições, nós tivemos o Dalmoro dando lugar para o Lazarusso, pelo Larusso, melhor dizendo, Larusso, né? Sobrenome aí do Karate Kid, Daniel Larusso. Nós tivemos o Israel sendo substituído pelo Kaká. E nós tivemos o Kaique Gomes sendo substituído pelo Anselmo. Beleza, galera? Então esses foram os jogadores que atuaram nessa partida pelo Independência do Acre, pelo time acreano. Bora para a tabela, vamos ver como ficou aí a classificação dos grupos, né? Nós tivemos aí o Nacional, que estava vencendo, né? Estava vencendo a equipe do Gás, né? Do Guaporé, perdão, né? Por 3-0, tá? Com 10 pontos o Nacional, né? Que já está classificado, tá? O Trem, tá? Está com 6 pontos na vice-liderança. O Paysandu na terceira colocação também com 6 pontos. O Trem e o Paysandu vão se enfrentar no próximo jogo na casa do Trem, nessa quarta-feira, dia 29/4, tá? Dia 29/4, uma quarta-feira, às 19 horas. Todos os jogos serão nessa mesma data e nesse mesmo horário para finalizar a primeira fase da Copa Norte. Positivo? Na quarta colocação nós temos o Guaporé com 4 pontos. Na quinta colocação, o Gás com 3. E na sexta colocação, sem chances de classificação, o nosso adversário que saiu derrotado, o Independência do Acre. Certo? Agora, pessoal, a gente vai falar um pouco aqui para você a respeito dos jogos dessa noite, né? Vamos falar aqui a respeito dos jogos dessa noite. Nós tivemos placares em definitivo, né? O Paysandu no grupo A, tá? Vamos começar com o grupo A, quarta rodada, Paysandu 2, Independência 1, placar definitivo. O Nacional do Amazonas vai vencendo aí, tá terminando o jogo, se é que já não acabou. 3-0 Gás, né? E o Guaporé vai vencendo o Trem por 2-1, tá? Então pode ter atualizações, né, nessa tabela aqui, assim que a gente tiver a soma dos resultados desses jogos. Bora ver aqui se ocorreu atualização aqui pra gente. Olha, temos atualização. Bora ver como ficou a tabela. Paysandu acaba de cair para a quarta colocação, então presta atenção os jogos, tá? Vamos primeiro para a tabela, vou mandar todas as informações atualizadinhas para você nesse vídeo. Vamos lá. Nacional do Amazonas com 10, tá? Final da quarta rodada, tá, pessoal? O Nacional do Amazonas, que venceu o Gás por 3-0, está isolado na liderança, classificado, tá? Com 10 pontos. Na segunda colocação, o Guaporé com 7. O Guaporé que venceu o Trem, tá? Por 2-1 em casa, tá? Na terceira colocação nós temos o Trem, tá? O Trem do Amapá, que saiu derrotado, né, diante do Gás, certo? O melhor para o Paysandu era o empate, mas o Guaporé venceu, né? O Trem que está na terceira colocação com 6 pontos, assim como o Paysandu que caiu para a quarta colocação com 6 pontos. O Trem e o Paysandu vão se enfrentar, né? E o Guaporé vai enfrentar o Independência, se não me engano. A gente vai já ver a última rodada aqui. Vamos já confirmar para você a última rodada, tá? Então a tabela está da seguinte forma: Nacional com 10 pontos, Guaporé com 7, Trem do Amapá com 6, Paysandu na quarta colocação com 6, o Gás na quinta colocação com 3 pontos e o Independência na sexta e última colocação com 2 pontos. Bora para o grupo B, né? No grupo B nós tivemos aí muitas novidades, né?
tivemos um desfecho interessante aí para nós, torcedores do Papão da Curuzu. Nós temos o Águia de Marabá, cara, o Águia, que campanha, hein? O Águia venceu a Cadela de Peruca por 2-1 lá em Marabá, assim como o Amazonas também venceu o Porto Velho lá no Carlos Zamite, né? O Galvez goleou o Monte Roraima por 6-2, né? Dentro do Tonicão, né? Estádio lá do Galvez. Positivo? Então, essa tabela aqui ainda é de momento. O jogo entre Galvez e Monte Roraima ainda não acabou, mas é muito difícil o Monte Roraima reagir e virar o jogo, pois o placar está 6-2. Então a gente já pode aí falar a classificação para vocês. Então bora lá. Na liderança do grupo com 12 pontos nós temos o Águia de Marabá, que campanha do Águia, hein? Na segunda colocação nós temos o Porto Velho com 9. Na terceira colocação o Amazonas com 6. Tem chance o Amazonas ainda, tá? Os eliminados, Remo, Cadela de Peruca está eliminada com 4 pontos, né? Tava empatando, tava indo a 5, mas saiu derrotado de virada, tá, pessoal? De virada, Remo saiu na frente, o Águia empatou de pênalti e virou o jogo, tá? O Galvez na quinta colocação com 3 pontos e na lanterninha do grupo nós temos o Monte Roraima com apenas 1 ponto. E você acredita que esse único ponto do Monte Roraima foi conquistado dentro do Bainão contra a Cadela de Peruca? Foi vexatória essa campanha do Remo nessa Copa Norte. Foi para esquecer, certo? Então é isso, pessoal. Como vai se dar o entrelaçamento desses grupos na próxima fase? Teremos ainda a última rodada, certo? E nessa última rodada vão se classificar de cada grupo os 2 melhores, onde o melhor colocado enfrenta o segundo colocado, né? Por exemplo, o primeiro do grupo A enfrenta o segundo do grupo B e o primeiro do grupo B enfrenta o segundo do grupo A. Eles vão jogar aí e vão, né, saber quem é o finalista da Copa Norte. Esse finalista da Copa Norte vai fazer a final da Copa Verde com o campeão da Copa Centro-Oeste. Beleza, galera? Tudo bem? Tá certinho? Então, bora lá que a gente tem muita coisa para falar ainda desse jogo, certo? Vamos aqui. Mas antes da gente voltar para o jogo Paysandu e Independência, vamos falar dos jogos da última rodada. Quem vai enfrentar quem? Bora lá. Nós temos o Nacional classificado que vai receber o Guaporé, tá? É muito importante que o Nacional vença o Guaporé, ou pelo menos empate com o Guaporé. Por quê? O Guaporé tem 7 pontos. Se o Guaporé vencer, ele vai a 10, fica inalcançável pelo Paysandu, porque o Paysandu só pode chegar a 9, tá? Então, o placar ideal aqui é uma vitória do Nacional ou um empate entre as duas equipes. Mas e se o Nacional abrir? Cara, corre o risco do Nacional abrir para que ele queira eliminar o time que, para muitos, é o mais forte dessa competição, que é o Paysandu. Então vamos ficar ligado aí no desfecho dessa última rodada, beleza? Enquanto que na última rodada, o Trem recebe o Paysandu no Augusto Nunes, dia 29/4, numa quarta-feira, às 19 horas. Perfeito? E o Independência e o Gás, que já estão eliminados, vão se enfrentar aí e morrerem abraçados, né, no dia 29/4, também às 19 horas. Todos os jogos serão nesse horário, certo? Tudo bem? Aí nós temos do grupo seguinte os seguintes jogos. O Remo vai pegar o Galvez, né, que já está eliminado, 2 eliminados aí, Remo e Galvez, né? O Amazonas, né, vai enfrentar o Monte Roraima, que é o Lanterninha, que já está eliminado também. E o Águia vai pegar o Porto Velho, que tem chance, né? Vai ser um duelo aí de líder contra vice-líder. E o Amazonas, que é o terceiro colocado, vai correr por fora. Então, provavelmente, pode acabar se classificando aí Amazonas, né, e Águia de Marabá, né? Na minha visão, eu creio que o Águia já esteja classificado. Deixa eu olhar aqui. Realmente, o Águia já está classificado, tá?
Porque o Águia, ele tem um saldo, o saldo de gols do Águia é um gol só. Não, ainda não tá não. Ainda não tá porque se o Porto Velho ganhar o Águia, ele tira esse um gol de diferença de saldo e se ele ganhar por 2 de diferença, ele assume a liderança com 12 pontos, o Águia cai para 12. Não, o Águia está classificado, vai ficar entre Porto... está classificado porque o Amazonas só tem 6. Se o Amazonas ganhar a próxima partida, ele só pode ir a 9. O Águia já tem 12. Então o Amazonas não pode mais superar o Águia na pontuação. Então vamos lá, vamos recapitular aqui. Estão eliminados Remo, Galvez e Monte Roraima. Na liderança está o Águia, classificado, tá? O Águia está classificado. A segunda vaga vai ficar entre Amazonas, que é o terceiro, e Porto Velho, que é o segundo colocado. Então, o Águia, ele pode muito bem perder essa partida, né? Ele pode perder essa partida, que o Porto Velho vai a 12. Então, classifica Porto Velho e Águia. A não ser que o Águia queira fazer, né, valer o mando de campo. Por exemplo, sendo o primeiro, ele vai enfrentar o segundo, né? Fazer esse entrelaçamento. Se for jogo de volta, com certeza vai decidir em casa. Se for jogo único, vai ser na casa do melhor colocado. O Águia, se for o líder, vai ter essa vantagem. Entendeu? Então é isso, tá? Então, recapitulando aqui o grupo B. Remo e Galvez, os dois estão eliminados, né? Vão só cumprir tabela. Monte Roraima e Amazonas, só o Amazonas tem chance. Porto Velho vai receber o Águia de Marabá. O Porto Velho tem chance de classificação, é o segundo colocado. E o Águia de Marabá já está classificado. Vai só cumprir tabela e decidir ali como quer enfrentar o seu próximo adversário já no mata-mata. Beleza, galera? Tudo bem? Então, dando esse apanhado aí de tabela, bora falar um pouco do que foi essa partida entre Paysandu e Independência, tá? Então, vou sair aqui para que a gente possa focar na partida, tá? Rapidinho. Deixa eu só ajeitar aqui para a gente poder continuar falando desse jogo, tá? Então vamos lá, galera. O Paysandu não entrou bem no jogo, né? Vocês viram a escalação que eu mostrei para vocês aqui, que eu citei para vocês, né? O Paysandu veio com um time 70 a 80% de garotos da base. Muito parecido com aquela equipe que tomou de 7 do Nacional do Amazonas. O que eu achei uma irresponsabilidade, certo? E esse detalhe já tinha sido antecipado pelo Júnior Rocha. O Júnior Rocha, na entrevista coletiva, se eu não me engano, de ontem ou anteontem, disse que o Paysandu viria novamente com um time mesclado, né? Com um time alternativo, tá? E ele falou isso com muita convicção. Essa parte da convicção, tudo bem, beleza. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas ele preferiu pagar para ver novamente essa equipe do Paysandu alternativa entrando em campo, com pouco treino, com pouco entrosamento, com jogadores que não têm tanta experiência para segurar um placar adverso, ou então, quer dizer, para assimilar um placar adverso, ou então para segurar uma vitória por um placar mínimo de 1-0, por exemplo, tá? Então ele preferiu entrar dessa forma. Então, assim que o jogo começou, nós vimos um Paysandu muito assim, nervoso, perdendo muitas divididas, tentando tocar muito a bola, mas errando passes primários. Então, no começo do jogo, nós vimos um time meio nervoso. E um detalhe importante antes da gente entrar de fato nessa partida. Essa declaração do Júnior Rocha fez com que o público na Curuzu hoje não fosse um público tão intenso, né? Não fosse uma Curuzu lotada para apoiar esse time do Paysandu, justamente pelo fato de que ele iria com uma equipe alternativa novamente. Eu vejo também que o fato dele entrar com essa equipe faz com que o torcedor pense que se eu for para esse jogo, se eu lotar a Curuzu, eu vou estar apoiando esse tipo de coisa. E eu sou um dos caras que não concordo com essa postura de ficar priorizando
algumas competições em detrimento de outras, beleza? Então assim, o Paysandu entrou meio sonolento, errando tanto que numa bola de escanteio que foi cobrada na área, a zaga do Paysandu cortou, mas a bola caiu no pé do volante Diogo, né? Que ajeitou a bola, teve espaço para ajeitar a bola e chutar com força. A bola passou entre todo mundo que estava ali dentro da grande área e surpreendeu o goleiro Jean Drogen, que foi o titular hoje nessa partida. Esse gol aconteceu, ele ocorreu aos 11 minutos do primeiro tempo, certo? E o Paysandu, a partir daí, correu atrás do prejuízo, certo? E só foi chegar a ter a oportunidade de empate numa cobrança de pênalti, né, dada pelo Bandeirinha, né, que chamou o árbitro e disse que tinha sido pênalti uma jogada que na minha visão não foi pênalti, né? O puxão que o árbitro diz ter, que o árbitro diz que o Thalisson sofreu, na minha visão não tinha condições de derrubar um jogador daquela forma, tá? Na minha visão não tinha, mas o Bandeirinha viu, né, achou que foi pênalti, chamou o árbitro e o árbitro acabou indo na do Bandeira, pênalti para o Paysandu aos 50 minutos do primeiro tempo, já nos acréscimos da primeira etapa. E esse pênalti foi muito bem batido e convertido pelo nosso atacante Juninho, né? Juninho que tem entrado, tem feito boas partidas, tem sido uma alternativa, né, ao atacante Ítalo, que vinha sendo o único centroavante nesse elenco do Paysandu, centroavante de ofício, fora o nosso atleta da base, né, que é um jogador inexperiente, ainda está ganhando casca, está ganhando cancha para poder ser acionado quando o Paysandu precisar, como por exemplo hoje, que ele entrou, né, é o Edielson, se eu não me engano, que ele entrou no lugar do próprio Juninho, beleza? Então o Paysandu foi para o intervalo com um empate, né? Um empate que deu um certo alívio para a torcida do Paysandu, né? Onde o Paysandu no segundo tempo teria que jogar para conseguir mais um ou dois gols para garantir a vitória no segundo tempo. Foi o que aconteceu. Aos 8 minutos, né? Uma jogada muito interessante, o Thalisson rouba a bola ali no meio campo, sai em disparada, lança a bola para o Juninho domina girando, toca para trás e o Salomone chega chutando com muita categoria, batendo no canto com força, sem muita oportunidade de defesa para o goleiro do Independência. E aí nesse momento o Paysandu virava o jogo e fazia o placar mínimo aí necessário para vencer e sair com os 3 pontos e se manter vivo, né, na busca por essa classificação nessa competição aí que a gente sabe que está se tornando uma competição, assim, vamos dizer, como é que eu posso dizer assim, emocionante, né? O Paysandu vai para a última rodada tendo chances, dependendo de uma combinação de resultados, mas vai tendo chances, beleza? E o que dizer, né? O que dizer do grupo B, né? Parabenizar aqui o Águia de Marabá, né, que é o líder isolado com 12 pontos, já classificado, acaba de fazer um feito que nós fizemos no Campeonato Paraense, que foi eliminar a Cadela de Peruca, né, num jogo também de virada. O Remo saiu na frente, né, com um gol, se eu não me engano, do Patrick de Paula, se eu não me engano, né, pegou de primeira de fora da área, a bola passou por baixo da perna do goleiro, ele estava meio encoberto, quando ele viu a bola já estava passando. O que não deixa de ser uma falha. De pênalti o Águia empatou e no finalzinho do segundo tempo, numa jogada de meio que de contra-ataque, o Águia chegou ao gol da virada, né? Numa bola chutada ali, desviada na zaga, se eu não me engano, no Aleph Manga, e a bola foi morrer no cantinho. O goleiro já ia para um lado, a bola foi para o outro. Gol do Águia de Marabá, 2-1 de virada, Remo eliminado na 4ª colocação do grupo, tá? Só vai cumprir tabela na próxima rodada, beleza? Tudo bem? Então é isso, galera. O nosso pós-jogo foi esse. Em se tratando de Paysandu, deixa eu dar aqui a minha opinião. Eu já tinha dito num vídeo anterior, nos meus 2 vídeos anteriores, tanto o vídeo da derrota dos 7-0, né, da nossa análise, quanto no vídeo que eu fiz o pré-jogo do mesmo jogo Paysandu, Nacional e Paysandu, eu já tinha dito que eu sou contra
essa questão do clube ficar priorizando um campeonato em detrimento do outro, né? Essa questão de prioridade, ela pode ocorrer, tá? Ela até pode ocorrer. Eu sou contra isso, mas ela pode ocorrer. Porém, eu não posso montar um time completamente alternativo, né, para entrar em campo representando, né, essa camisa aqui que é tão pesada. Eu não posso fazer isso, porque eu estou colocando na linha de frente fazendo isso, né? Eu estou queimando, colocando no fogo cruzado, né, os atletas da base, que talvez não tenham uma capacidade, vamos dizer assim, de maturidade, né, suficiente para entender o que é uma responsabilidade de defender uma equipe profissional. Muitos daqueles atletas que foram lá com o Nacional estavam jogando como profissionais pela primeira ou segunda vez. Então não dá para você esperar que o Nacional, uma equipe profissional, de jogadores experientes, que é a atual campeã, né, fizesse menos do que fez. Então, para mim, os 7-0 que o Paysandu tomou foi merecido, foi muito merecido. Pela incompetência, falta de respeito da diretoria e da comissão técnica do Paysandu. Eles falam, a gente errou na dose. Não, vocês não erraram na dose. Vocês erraram no planejamento. Se vocês vão para aquele jogo e vencem aquele jogo, se vocês saem com a vitória naquele jogo, vai com o time principal, ou então com alguns dos jogadores titulares, você vai lá, vence o jogo. Agora na última rodada que você vai ter que sair contra o Trem, você teria a chance de poupar jogadores. Agora não. Se o Paysandu quiser classificar, o Paysandu vai ter que vencer e vencer bem o Trem. Vencer bem, porque nós temos o Guaporé que também está na nossa cola aí, né? O Guaporé que está na cola. Na verdade é o atual segundo colocado com 7 pontos. Então não dá para fazer o que o Paysandu fez, né? E o que tem muita gente dizendo aí, como é que o Paysandu entra com time B se nem time A o Paysandu tem? O Paysandu mal tem um time, como é que o Paysandu vai montar 2 times para disputar 2 competições? Eu acho que essas competições, elas podem não ser o carro-chefe, eu concordo, mas elas também não devem ser desprezadas, porque se for para entrar e passar vergonha, é melhor não entrar. Olha a cadela de peruca aí, um time de Série A sendo eliminado na primeira fase. É o único time de Série A da competição e foi eliminado na primeira fase da Copa Norte. Então não dá para que a gente venha passar vergonha. Tá certo que a gente está falando aqui de time grande e na minha visão a cadela de peruca não é isso, né? A cadela de peruca é um time sabor Série A. Então aquilo que eu falo para ti, o Paysandu não pode se apequenar e fazer dessas para que a torcida e o clube sirvam de chacota para os outros, né? A gente escutou a semana inteira aí negócio de 7-0, né? Por quê? Porque alguns irresponsáveis resolveram escalar um time sub-20 para defender a camisa do Paysandu contra o Nacional, que é o campeão amazonense. Certo? Então, o Paysandu, eu não gostei do Paysandu ter entrado com time alternativo hoje novamente. Eu espero que tenha sido a última partida, né? A última partida que o Paysandu tenha feito esse tipo de escolha, esse tipo de planejamento. Porque se isso continuar, uma hora vai dar errado e ser eliminado na penúltima rodada ou na última rodada dá no mesmo, não tem diferença nenhuma. A gente só vai rir da cadela de peruca hoje e eles vão rir da gente amanhã para se vingar. Não tem diferença nenhuma. Então eu quero que o Paysandu leve a sério, que o Paysandu se classifique para que a gente possa não só continuar na competição, mas continuar entrosando o time, continuar botando o time para jogar. Isso gera renda, isso gera mais visibilidade para o clube e assim sucessivamente, beleza? Então eu vou ficando por aqui, até a próxima, né? A gente se vê no próximo vídeo, fui!